Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Hoje eu vou responder uma pergunta que meu amigo Daniel Ezequiel fez no último vídeo que eu postei sobre o contexto histórico da profecia de Isaías, né? Naquele vídeo eu falei um pouco sobre uma profecia em específico, que é o da Virgem dará à luz um filho chamado Emanuel e tal, relacionado ao contexto ali da expansão dos assírios. E ele comentou perguntando sobre um versículo que está lá no final de Isaías, né? No capítulo 66, que fala sobre matar porco e parece ali alguma coisa relacionada a maus tratos a cães, e que diz ele que é muito citado entre cristãos vegetarianos ou veganos para favorecer de alguma forma, né, dizer que a Bíblia apoiaria de alguma forma a ideia do vegetarianismo, do veganismo e tal. O que eu vou discutir aqui não é exatamente se a Bíblia favorece ou não favorece essa ideia, é só realmente contextualizar essa passagem específica que ele apontou, né, Isaías 66, e mostrar um pouco, dentro do contexto histórico, qual que é o sentido que ela faz e se ela está relacionada ou não, de fato, a questões alimentares, aí, hábitos ou relação com o meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, vamos lá para o texto, né? Então, o texto importante aqui, né, segundo o que me foi passado, seria a partir do versículo 3 do capítulo 66 de Isaías, que diz o seguinte: quem mata um boi é como o que comete homicídio. E eu estou usando aqui a tradução Nova Versão da Almeida atualizada, que é uma versão muito popular, né? E é mais ou menos a versão que ele me mandou. Então poderia ir para outras versões aqui, e vou comentar um pouco sobre outras traduções, mas vamos começar por essa, né? Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Basicamente esse versículo, essa parte do versículo 3. Né? Então, quem mata um boi é como quem comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. E aí a ideia seria de que, então, matar um boi, o abate de gado, né, seria semelhante ao homicídio, que é, portanto, moralmente condenável, e quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Aí não fica muito claro assim, qual que é a ideia. Pelo menos essa interpretação vegana / vegetariana do versículo quer trazer, mas eu acho que seria a questão de maus tratos aqui ao cão, né? Mas para entender esses versículos no contexto, a gente tem que ler essa passagem um pouco mais do início, né? A partir pelo menos do início do capítulo 66 de Isaías, que começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas as coisas assim vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E aí vem, né? Quem mata um boi é como que comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tenho prazer. Então a passagem importante assim, no contexto geral do texto é esse, né? Mas o que isso tudo quer dizer, né? O que tem a ver esse negócio de matar um boi com cometer homicídio, com o fato de que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés, e é um castigo sobre aqueles que não o temem e tal? Bom, a ideia aqui é o seguinte, é que existem em diversos escritos dos profetas críticas à ideia de que o templo e os serviços do templo eram suficientes para agradar a Deus, né? Então há um questionamento das práticas meramente exteriores relacionadas ao templo. Você pode encontrar isso em Jeremias também, em alguns salmos e tal, vou deixar aí algumas passagens para depois vocês compararem. E essa passagem de Isaías é um desses textos que trazem essa crítica comum. Então, situando o texto nesse contexto dessa crítica teológica, como se deve pensar o templo, como se deve pensar a religião efetivamente do povo escolhido de Deus ali, que é a compreensão de Isaías, é que a religião deveria ter, ou o serviço a Deus deveria ter uma relação muito mais interior, mais íntima, mais sincera, de cuidado com a comunidade, por exemplo, né? Isso seria muito mais importante para Deus, ou a sinceridade de coração seria muito mais importante
do que os cultos exteriores, como acender incensos, como sacrificar animais, que faziam parte, essas coisas faziam parte do serviço do templo, né? Mas não eram suficientes, não era isso efetivamente o que agradava, em última análise, Deus, né? Yahvé, o Deus dos judaítas e israelitas. Então, voltando lá para o texto, né? Ele começa: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou seja, o mundo inteiro é meu, não tem nada que vocês possam me dar que não seja meu. Né? Então, relativizando um pouco a questão da importância do templo para Deus, né? Que o templo não seria necessário para Deus. E aí ele continua, né? Ou que lugar vocês poderiam construir como meu repouso, né? Tudo isso é meu, então eu não preciso de vocês, eu não preciso desses serviços, né? Mais ou menos essa é a ideia. E aí o texto continua, né? Porque minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir assim, né? Eu as fiz. Mas eis para quem olharei. Então, não é para isso que eu estou olhando. Minha ênfase não está nessas questões do templo. Minha ênfase está em quê? Aí ele diz, né? Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante de minha palavra. Ou seja, para aquele que efetivamente sente a sua dimensão pequena, dependente de Deus, submisso a Deus de alguma forma, né? Esse aflito também às vezes traduzido como pobre, né? Então aquele que está sofrendo e tal, e aquele que treme diante de minha palavra, ou seja, aquele que reconhece a importância da minha palavra, que considera tão importante a vontade expressa de Deus, que estaria associada muito mais a essas coisas éticas, por assim dizer, do que cerimonialísticas, e que, portanto, teria assim, até medo de não levar a cabo, né, a palavra ou a vontade expressa de Deus. Então, aquele que dá grande valor à vontade de Deus é para esse que eu estou olhando. E aí vem a parte lá do boi, né? Então, quem mata um boi é como que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. E aí, o que acontece aí é um certo... esse discurso de Isaías faz um certo paralelismo entre as práticas do templo, que são legítimas, são prescritas ali para os israelitas, e as práticas daqueles povos considerados idólatras. Então, quem mata um boi, que é algo que acontece no serviço do templo, não é diferente daquele que comete um homicídio, ou seja, esse comete um homicídio, na verdade, é quem faz sacrifícios humanos, né? Então, a prática de fazer sacrifícios de bois não os torna, por si só, distinto daqueles que fazem sacrifícios humanos. Quem sacrifica um cordeiro, que é uma prática que se faz no templo, é como que quebra o pescoço de um cão, que é uma prática relacionada aos povos vizinhos ali, pagãos, né, os gentios, que também é cerimonial, né? Se quebrar o pescoço de um cão não são maus tratos aos animais de uma forma assim genérica, não é alguém fazendo sacanagem com o cachorro. É o cachorro tendo o seu pescoço quebrado numa cerimônia não iavista, né? Que não é do Deus de Israel e, portanto, uma cerimônia idólatra. E aí, na sequência, né, quem traz uma oferta de cereais, que de novo é uma coisa que acontece no serviço do templo, é como que oferece sangue de porco, que é uma coisa que não acontece, que é uma coisa associada à idolatria. Quem queima incenso, que é uma coisa que acontece nos templos, não se distingue, por causa disso, de quem bendiz um ídolo, de quem faz oblações, etc., quem cultua uma estátua de um Deus que não seja Yahvé, né? Então, o que está sendo dito aí é de que essas ações que vocês fazem no templo, que vocês consideram assim, que é o suprassumo de tudo, da religião, não os torna distintos daqueles que fazem coisas nos templos dos seus próprios deuses, né? E nada disso distingue você dos idólatras. O que deveria distinguir o povo eleito dos idólatras seria ter um coração abatido de espírito, né? Reconhecer a dependência, a submissão a Deus, tremer diante de sua palavra. Essa é a ideia de Isaías, né? E aí, continuando, como esses escolheram os seus próprios caminhos, né? Então essas pessoas que acham que se garantem pelas práticas cerimoniais, como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu. Então, quando Deus expressou a sua vontade, as pessoas que estavam frequentes ali no templo não deram a menor atenção, né? Clamei e ninguém me respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tenho prazer. Então, o que Deus de fato queria não foi feito,
mas as cerimônias, que era, na verdade, algo que dava prazer às próprias pessoas, enquanto não enquanto fiéis, mas enquanto, sei lá, alguém que queria ter a consciência limpa ou ser um bom cidadão ali, né? Fazer média para os seus concidadãos, esse tipo de coisa. E nada disso agrada a Deus. O que agrada a Deus é obedecê-lo, é tremer diante da sua palavra, estar o tempo inteiro preocupado com o que é a vontade de Deus, não a própria vontade, né? É mais ou menos essa a ideia aqui do texto de Isaías. Então não tem nada a ver com vegetarianismo ou veganismo. Existem outras discussões na Bíblia que são mais interessantes para essa discussão sobre vegetarianismo, que é, por exemplo, que se encontra desde no Talmud e vários comentários depois no judaísmo rabínico. Você tem uma discussão sobre se a existência no Éden existia predação ou não existia predação, se o estado original e o estado final que Deus deseja é um estado em que não há consumo de carne, não há predação, né, de forma geral e tal. Essa é uma discussão que de fato se encontra historicamente, né? Agora, essa interpretação do versículo de Isaías 66, imagino que isso seja bem novo, essa leitura, né? Deve ter aí umas poucas décadas, porque no debate antigo, até onde eu sei, pelo menos nem entre cristãos nem entre judeus, esse texto nunca foi lido dessa forma. E vocês podem perceber, eu acho que é clara a mensagem, realmente não tem nada a ver com consumos alimentares ou relações ambientais ou maus tratos aos animais. O que tem a ver é com essa questão de uma ênfase numa religião interior, né, de obediência ética, por assim dizer, acima e reconhecimento existencial, né, dependente de Deus, acima de práticas externas associadas geralmente ao templo aí, né, seja o templo do Deus verdadeiro na perspectiva de Isaías, ou seja nos outros templos que estão por aí, onde se quebra o pescoço de cão, onde se oferece sangue de porco, etc. e tal. Então, espero que tenha esclarecido aí, Daniel e Ezequiel, que tem nome duplo de profeta, aliás, né? E se vocês tiverem outras perguntas, quiserem colocar nos comentários, eu posso responder num vídeo mais improvisado como esse. Espero que gostem aí desses comentários. E é isso. Até o próximo.